Este caso acontece na África do Sul, no ano de 2018. Existem partes sombrias do mundo onde pessoas acreditam em superstições horríveis, magia negra, poções contendo carne humana e sacrifício humano. Tudo por desejo egoísta. Conheça Gabicile Shabani. Ela morava na África do Sul e, em 2018, Gabicile tinha apenas 13 anos. Ela também tinha albinismo e tenho certeza de que a maioria de nós sabe o que é isso. No entanto, para quem não sabe, essa é uma condição hereditária que envolve a redução de melanina na pele, cabelo e olhos, tornando-os mais brancos. Também pode causar deficiência visual e aumento da sensibilidade à luz do sol. Gabecile vivia em uma casa movimentada e multigeracional com sua mãe, irmã e parentes mais jovens. Sua irmã gêmea se chamava Kensele e, como você pode imaginar, elas faziam quase tudo juntas. Gabecile era lembrada como uma garota brilhante, gentil e carinhosa. Ela também morava com sua irmã, de 18 anos, Nimpume, e Nimpume tinha um filho de pouco mais de 1 ano, e o nome dele era Nkosi Kona, o precioso sobrinho de Gabecile. Ele ainda mamava quando começaram os acontecimentos de janeiro de 2018. A chefe da família era a mãe da garota, Ana. E por fim, havia mais uma criança, cuja identidade é mantida fora dos registros públicos por um bom motivo. Em algumas partes do África Austral, pessoas com albinismo às vezes foram atacadas devido a crenças falsas sobre seus corpos. Alguns infratores alegaram que restos mortais de uma pessoa com albinismo podem trazer riqueza, sorte e poder. Essas alegações não têm base factual. Ainda assim, há muitas pessoas, como curandeiros tradicionais em toda a África, que acreditam nessas superstições e fazem elixires chamados muti. E neste caso, o muti feito continha tecido humano. Nos dias que antecederam os acontecimentos de janeiro de 2018, a mãe de Gabecile, Ana, percebeu um homem desconhecido perto da casa e ele parecia observar sua filha enquanto ela voltava da escola. Ninguém sabia quem era esse homem e isso deixou a família muito apreensiva. E eles tinham razão em se sentir assim. Na região da África do Sul onde viviam, as taxas de criminalidade são altas. Por isso, a casa tinha alarmes contra a invasão instalados em todas as janelas, exceto em uma. Por volta de 1h30 da manhã, no domingo, 28 de janeiro, Ana ouviu o vidro quebrando na casa e veio da janela, que não tinha nenhuma proteção. Antes que notasse, 3 homens entraram pela janela quebrada. Ana tentou gritar com os invasores para afastá-los e alertar os vizinhos. Mas essa tentativa foi inútil. Os homens estavam ali por um motivo e apenas por esse motivo. Ana, então, tentou fugir dos homens em direção aos quartos para proteger sua família. Mas um dos invasores conseguiu dominá-la, tapar sua boca e apontou o que ela acreditava ser uma arma de fogo. Outro homem, então, foi diretamente para a cama, onde Gabecile estava dormindo. Tudo aconteceu em questão de segundos. As luzes do quarto dela estavam apagadas e esse homem agarrou Gabecile, a pegou no colo e saiu da casa. Ela estava vestindo apenas o pijama. Ana não pôde fazer nada, além de assistir sua filha sendo levada. No entanto, os homens também entraram em outro quarto. Quando o resto da casa acordou com a confusão, Nimpume olhou para ver onde estava seu filho, mas ele também havia desaparecido. Outro invasor entrou furtivamente em seu quarto e levou o pequeno de 15 meses. A família gritou pelos vizinhos, mas os sequestradores já estavam indo embora com as 2 crianças. Por razões que logo ficarão claras, o grupo de homens pretendia levar Gabecile por causa da condição dela, mas também acreditavam erroneamente que Nkosi Kona também tinha albinismo. Quando os homens entraram no veículo, perceberam que o menino não tinha albinismo, mas, em vez de devolvê-lo à família ou deixá-lo em um lugar seguro, eles seguiram em direção a uma ponte. Um dos homens saiu do carro com o menino e decidiu jogá-lo da ponte para o solo encharcado abaixo. O corpo de Nkosi Kona permaneceu lá por algum tempo e, tragicamente, acredita-se que ele morreu com o impacto. Quanto a Gabecile,
ela foi levada para uma propriedade. Os homens a mantiveram trancada sozinha nessa propriedade durante a noite. Então, no dia 29 de janeiro, vários dos sequestradores voltaram para buscá-la, mas antes de partirem, alguns dos homens drenaram um pouco do fluido de freio do carro. Depois, misturaram isso com uma cerveja Heineken. A mistura foi então oferecida para Gabesile. Ela recusou, dizendo aos homens que não bebia álcool. O carro então partiu. Durante a viagem, os homens fumaram maconha, sopraram fumaça no rosto dela e a incentivaram a usar. Ela recusou no início, mas depois que um dos homens sussurrou no ouvido dela e a ameaçou, concordou em experimentar. Ela tossiu, mas então foi forçada a fazer isso de novo e a tragar. Então, de repente, o veículo foi parado por um agente de trânsito. 2 dos homens trocaram de lugar antes que o agente se aproximasse, pois o motorista estava embriagado. O agente se aproximou do veículo, bateu na janela e pediu para falar com eles. O agente então percebeu fumaça dentro do veículo e pareceu suspeitar que os ocupantes haviam bebido. Imagino que Gabesile deve ter sentido certo alívio nesse momento. No entanto, para sair dessa situação, foi alegado que um dos sequestradores entregou ao agente 100 rands, então parece que o veículo foi autorizado a seguir seu caminho. Durante a viagem, Gabesile perguntou pela mãe, preocupada com o bem-estar da família. Um dos homens, então, disse a ela que eles estavam completamente bem, e que se ela ficasse quieta e calma, eles viriam vê-la mais tarde. Mas, é claro, isso era uma mentira. Quando o grupo finalmente chegou ao destino, um zelador abriu o local. Eles estavam agora em uma propriedade rural perto de Cullinan. Os sequestradores, então, entraram nessa propriedade e colocaram Gabesile dentro de um quarto, trancando a porta. Eles disseram a ela que aquela propriedade agora era sua nova casa e repetiram que sua mãe viria em breve para cuidar dela. Gabesile, então, foi deixada sozinha dentro desse quarto, sozinha e apavorada. Depois de algum tempo, os homens voltaram ao quarto e tentaram fazer com que Gabesile consumisse a mistura de cerveja e fluido de freio. Gabesile recusou novamente, mas então os homens a forçaram a beber essa mistura. Ela tentou se comunicar com seus captores. Ela disse o nome dela. Ela disse que estava apenas na 8ª série e que queria ir para a escola no dia seguinte. Ela queria que o que estava acontecendo com ela chegasse ao fim. Enquanto os homens que a vigiavam ouviam seus apelos, os outros reuniam facas. Pouco tempo depois, os homens que a vigiavam receberam ordens para levá-la para o andar de baixo e levá-la até uma área gramada fora da casa. Um dos homens levantou Gabesile em seus braços mais uma vez e a carregou até eles. Durante o trajeto, Gabesile seguia perguntando para onde a levavam e quando voltariam para casa. Do lado de fora, o homem que levava Gabesile a conduziu até uma árvore onde os homens com facas estavam de pé. Quando chegaram à árvore, um dos homens instruiu o homem que a carregava a voltar para casa e buscar um balde de água. Gabesile implorou para que ele não a deixasse sozinha com os outros homens, pois talvez ele fosse a única pessoa em quem ela confiava para protegê-la. Esse homem então se ajoelhou e disse a ela que voltaria logo. Mas quando ele voltou com o balde, Gabesile já não estava mais lá. É a partir desse ponto que nos cabe preencher as lacunas. O que aconteceu com Gabesile, momento a momento, não está documentado, mas o que sabemos é que ela foi deliberadamente morta com o uso de facas. O sangue agora cobria toda a área, mas isso não foi o fim. Gabesile foi horrivelmente mutilada. Os homens removeram os órgãos internos e os tecidos moles dela, partes como o tecido dos seios, a região íntima e a gordura das coxas internas foram retiradas. Depois, eles levaram o corpo dela para uma cova rasa e a enterraram na propriedade. Para dificultar a identificação do local do enterro, eles cavaram e preencheram mais 3 buracos falsos. Depois, eles cobriram o sangue que estava no chão com terra. Em seguida, os homens misturaram água e um mute destinado a purificar o local. Esse mute e ritual de purificação continham partes de Gabesile. Depois, eles borrifaram um pouco da mistura sobre o túmulo dela.
O que aconteceu foi um sacrifício humano, com vários homens envolvidos. Porém, um dos homens parecia desconfortável, então os outros o alertaram para ficar em silêncio sobre o que tinham feito. Depois, eles voltaram para casa e comeram alguma coisa. Antes de deixar a propriedade, os homens colocaram um balde no carro com eles e dentro desse balde estavam as partes mutiladas do corpo de Gabesile. Os homens começaram a conversar dentro do carro. Um dos assassinos olhou para seus colegas com empolgação e disse que não precisava mais trabalhar em um emprego comum, porque acreditava que esse sacrifício humano iria deixá-lo extremamente rico. Ao voltarem para a cidade, os homens guardaram tecidos do corpo de Gabesile em um grande pote de vidro de maionese. A partir disso, eles começaram a fazer mute com a carne de Gabesile. Mas depois de algum tempo, os homens não viram suas situações financeiras mudarem, o que os surpreendeu. Então, com o conselho de outro curandeiro tradicional, eles decidiram que precisavam conseguir mais partes do corpo de Gabesile. Mas não qualquer parte. Eles precisavam do crânio dela. Então, um deles voltou ao túmulo. Ele voltou carregando uma pá, uma faca e vários baldes. Enquanto cavava, o homem acabou desenterrando o corpo de Gabesile. Ao retirar o corpo dela da terra, ele removeu a cabeça e as mãos dela, antes de retornar para os outros assassinos. Ao retornar com a cabeça dela, os homens debateram quem usaria o crânio de Gabesile no ritual de Mútil. Um dos homens resolveu a disputa, dando um pedaço do crânio de Gabesile para um deles e colocando a cabeça dela em um balde para o grupo levar embora. Era como se fosse a carne dela, era como uma moeda, pela qual o grupo era obcecado. Os homens agora acreditavam que suas fortunas estavam prestes a mudar, mas é claro, nada mudou. E então, os assassinos foram a outro curandeiro espiritual. No entanto, eles tentaram pagar esse curandeiro com partes do corpo dela. Ao ver os restos mutilados de uma garota, esse curandeiro espiritual recusou-se a ajudar. E isso é o último que sabemos sobre o que aconteceu com o corpo de Gabesile. Agora, vamos apenas voltar um pouco, para quando Gabesile foi sequestrada. Assim que os sequestradores saíram da casa, a família de Gabesile pediu ajuda. Os vizinhos saíram de casa e a polícia foi alertada. Inicialmente, os policiais pensaram estar diante de uma invasão armada e do sequestro de 2 crianças. A família contou aos policiais que os homens entraram pela única janela sem grades e ameaçaram todos na casa com armas de fogo. A polícia vasculhou a região e divulgou fotos das vítimas desaparecidas. Grupos de vigilância e moradores também participaram das buscas. Mas como Gabesile tinha albinismo e nenhum pedido real de resgate havia sido feito, a família e os investigadores começaram a temer que ela tivesse sido especificamente escolhida para sacrifício humano. Enquanto as buscas continuavam, um homem entrou em contato com a família e afirmou que sabia onde as crianças estavam, mas exigiu dinheiro em troca do retorno seguro delas. No entanto, esse homem era apenas um oportunista doente. A polícia conseguiu rastrear sua ligação e descobriu exatamente onde ele morava. Porém, os investigadores constataram que esse homem não sabia nada sobre o paradeiro da vítima. Ele estava apenas tentando explorar o desespero da família. Esse homem doente foi posteriormente condenado por extorsão e sentenciado a 5 anos de prisão. Embora, com o passar das horas, várias pessoas que permaneceram anônimas mencionaram que um curandeiro tradicional local poderia estar envolvido, e seu nome era Tokuzani. A polícia prendeu Tokuzani na noite de terça-feira, 20 de fevereiro de 2018. Após o interrogatório, o caso avançou rapidamente. Os policiais foram direcionados para 2 locais diferentes. Um dos locais ficava em uma ponte, perto de um rio. A polícia vasculhou esse rio e encontrou o corpo decomposto de Nkosi Kona. Então, esse homem os levou para outro local e lá, os investigadores encontraram os restos mortais de uma jovem enterrada em uma cova rasa. Testes posteriores confirmaram ser Gabesile Shabani. Ambos os restos mortais estavam em estado avançado de decomposição, mas o corpo de Gabesile, é claro, estava incompleto.
Os investigadores, então, vasculharam propriedades ligadas às práticas de cura tradicional de Tokuzani e, dentro de sua cabana de consultas, os policiais encontraram baldes, sacolas e materiais medicinais, junto com objetos que pareciam incluir restos humanos. Essas partes do corpo pertenciam a Gabesile. Tokuzani compareceu ao tribunal pouco depois de sua prisão. Neste momento, ele inicialmente enfrentou acusações de sequestro, enquanto a polícia continuava buscando mais evidências e os outros cúmplices. Nos dias seguintes, outros homens foram presos. O grupo que acabou sendo identificado como os sequestradores incluía um homem chamado Knowledge, Themba e Mtobisi. Vários outros homens foram presos por envolvimento em parte dos crimes, mas não pelo assassinato nem pelo sequestro. Esses homens deram depoimentos em troca de imunidade, mas vamos falar deles mais adiante no julgamento. O caso não foi julgado em um único julgamento. Ele aconteceu em 2 etapas, e a primeira ocorreu em agosto de 2019. Um dos acusados se separou dos outros e admitiu sua participação nos crimes. O homem era Themba Tubin. Themba já havia trabalhado como professor, antes de se envolver em um empreendimento comercial fracassado. No dia 19 de agosto, ele se declarou culpado de 7 acusações. Sua confissão por escrito forneceu a explicação pública mais clara de como o plano começou e por que Gabesile foi escolhida. Themba afirmou que, em dezembro de 2017, ele e um sócio começaram a procurar ajuda para o negócio deles, que estava falindo. Foi aqui que eles conheceram Knowledge, que os apresentou a um curandeiro tradicional, e esse era Tokuzani. De acordo com Themba, Tokuzani disse aos homens que, se eles quisessem que o negócio prosperasse, precisavam trazer para ele uma criança com albinismo. Themba disse que a sugestão inicialmente os chocou, mas eles não foram embora e não procuraram a polícia. Em vez disso, eles começaram a procurar uma vítima. Themba admitiu que sabia exatamente o que aconteceria se encontrasse uma vítima. A vítima seria morta e partes do corpo seriam usadas em um ritual de sacrifício humano. Ele também admitiu ter participado da invasão e do rapto de Gabesile, mas a confissão mais chocante veio depois. Ele admitiu que foi a pessoa que matou intencionalmente o jovem Nkosi Kona. O professor havia arremessado o menino, causando sua morte. Ele também admitiu ter participado do assassinato de Gabesile Shabani no dia seguinte. Ele disse ao tribunal que estava sendo assombrado pelo que havia feito e pediu desculpas à família enlutada. No entanto, a promotoria argumentou que ele só começou a cooperar após sua prisão e que não demonstrou remorso completo. Themba foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Gabesile e recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua pelo assassinato de Nkosi Kona. Themba deveria testemunhar contra os outros acusados quando o caso deles finalmente fosse a julgamento, mas ele morreu na prisão antes que isso pudesse acontecer. Isso significou que os réus restantes nunca puderam questioná-lo sobre suas alegações ou testar seu relato em interrogatório cruzado. Além disso, a promotoria teria que provar o envolvimento deles por meio de outras testemunhas e de provas físicas. O julgamento finalmente começou em outubro de 2021. Os outros homens agora estavam no banco dos réus. Primeiro foi Tokuzani, o curandeiro tradicional que a promotoria acusou de ser o principal mentor do plano. O segundo homem era Knowledge, que havia acompanhado Themba à consulta de negócios original. E o terceiro era Mtobisi, que foi acusado de ajudar a transportar Gabesile após o rapto. Esses 3 covardes se declararam inocentes de sequestro, invasão, assassinato e violação de cadáver. A promotoria não tinha uma única testemunha independente que tivesse assistido ao crime inteiro do começo ao fim. Então, em vez disso, eles montaram o caso peça por peça. Cada testemunha relatou uma parte do ocorrido. Ana e Nimpumi descreveram a invasão domiciliar. Elas contaram ao tribunal sobre a janela quebrada, as armas de fogo
as ameaças e a retirada de seus filhos. Depois, grande parte das informações detalhadas sobre o último dia de Gabesile veio de uma testemunha protegida conhecida apenas como Senhor X. O Senhor X admitiu que se envolveu com o grupo e participou dos eventos relacionados à morte de Gabesile e ao seu enterro. A promotoria deu imunidade a ele por considerar seu testemunho essencial para provar o que ocorreu após as crianças serem levadas. Sem isso, o caso poderia realmente ter fracassado. Esse Senhor X disse que foi atraído pela promessa de que um ritual de sacrifício humano poderia mudar sua situação financeira. O Senhor X contou ao tribunal como Gabesile foi mantida durante a noite em uma propriedade e depois transportada para outra antes de ser morta. Ele se lembrou de Gabesile perguntando onde estava sua mãe e implorando para vê-la novamente. E então, finalmente, esse Senhor X descreveu ter carregado e deixado Gabesile com os outros homens. Ele então admitiu ter retornado após Gabesile ser morta e ajudado a esconder o túmulo e participar do ritual de purificação. Por isso, havia tantos detalhes até a morte de Gabesile. Senhor X foi uma das últimas pessoas a ter falado com ela. A imunidade dele criou um problema óbvio para a acusação. Ele tinha um forte motivo para minimizar sua própria conduta e transferir a culpa para os outros homens no banco dos réus. E por isso, a defesa o questionou repetidamente, justamente por esse motivo. No entanto, havia outros participantes que deram relatos que coincidiam exatamente com partes importantes dessa história. Enquanto isso, a defesa de Tokuzani foi de negação total. Ele disse que nem sequer estava na área quando a garota foi sequestrada. Ele também negou ter dito a alguém que matar uma pessoa com albinismo poderia trazer riqueza e negou veementemente ter participado dos assassinatos horríveis. No entanto, suas tentativas foram inúteis. No dia 27 de outubro de 2021, o juiz condenou Tokuzani, Knowledge e Tobisi em todas as 8 acusações. Cada homem recebeu prisão perpétua pelo assassinato das 2 vítimas. A família de Gabesile Shabani disse desde então que tem dificuldade para dormir à noite e às vezes fica acordada, preocupada que um invasor possa entrar novamente. Agora, infelizmente, nem todas as partes do corpo de Gabesile Shabani foram devolvidas. Dizem que Tokuzani também enviou 3 frascos com tecido de Gabesile Shabani para 3 homens ricos da região. Isso continua sem solução, mas se for verdade, mostra o quanto se acredita profundamente nessas superstições. Outras 3 pessoas compraram partes do corpo de uma jovem e se envolveram na prática horrível de sacrifício humano. E elas ainda estão por aí em algum lugar.